Nós ficamos hoje, então, pessoal, de conversar a respeito das obras de André Luiz, né? E como nós estamos fazendo um retrospecto aí do início da vida do André Luiz no plano espiritual, né? Só para a gente fazer uma breve revisão, para que depois a gente possa pensar dos vários livros, das várias obras de André Luiz, a gente possa pensar... Ah, tá, peraí. Tá, agora sim. Senão a gente não vai pensar nada, né? Para que a gente possa pensar das várias obras, né? Os conteúdos que a gente pode extrair, os conteúdos morais, os conhecimentos que André Luiz nos trouxe, que eu considero fantástico, assim, eu considero uma obra magistral dentro da doutrina espírita, né? Junto com as obras básicas também de Allan Kardec, junto com Joana de Ângeles e alguns outros espíritos, mas a obra de André Luiz é uma obra fundamental. E nós estamos vendo, nós vamos pegar só esses 2 primeiros capítulos aqui. Nós falamos no mês passado a respeito do primeiro capítulo, quando André Luiz ele havia falecido, estava no umbral já, né? Sentindo todos os problemas advindos da morte que ele teve, que foi advinda de uma cirurgia nos intestinos, que ele não sobreviveu, ele estava com câncer, e o câncer advindo de uma sífilis que ele desenvolveu, né? Então ele não suportou a operação e foi parar no plano espiritual, desencarnou, né? Só que chegando lá, toda a perplexidade que ele encontrou em contato com a vida imortal e em contato com a não preparação dele para a vida imortal, a falta de preparo dele, né? Então nós estamos ainda neste momento em que André Luiz ainda está na região de sofrimento, né? Inclusive, ele escuta os espíritos dizerem: suicida, criminoso, infame. Gritos assim cercavam André de todos os lados. Né? Suicida, criminoso, infame. Então, os espíritos falavam, chamavam ele de suicida, e eles se questionavam: mas por que suicida? Né? Por que suicida? Se ele não morreu deliberadamente por um ato suicida. A gente até já conversou um pouquinho sobre isso, né? A gente já conversou um pouco sobre isso, que o suicídio ele pode ser um suicídio direto ou indireto, né? Quantas vezes nós temos praticado um suicidiozinho, né? Quando a gente se autodeprecia, quando a gente se autodestrói, quando a gente pratica hábitos infelizes que absorvem as nossas energias essenciais, né? Diminuem as nossas forças vitais de uma forma precoce. Até a gente falava a respeito dos espíritos completistas, né? No mês passado a gente falou a respeito dos completistas, que eram aqueles que conseguiam chegar até o fim da vida material, que é a minoria. A grande maioria não consegue chegar até o fim, né? Até o fim, conforme a programação que foi feita. E assim também o André Luiz. Ele não conseguiu chegar até o fim da existência física conforme a programação que ele tinha feito, né? Ele chegou até o fim que ele conseguiu, né? Ele foi até onde ele conseguiu, mas ele podia ter feito melhor. Assim como nós também, no dia a dia, nós podemos fazer melhor. Por isso que a gente está aqui analisando, né? Em que eu posso melhorar, qual atitude eu posso cultivar, qual hábito vai ser mais saudável para mim, para que eu preserve as minhas forças e para que essas forças tenham uma utilização útil, provoquem um benefício para mim e não apenas me consumam, né? Então ele escutava os espíritos falarem, né? Suicida, criminoso, né? Cercavam André de todos os lados. Onde os sicários estavam? Onde é que as pessoas que estavam gritando, falando para ele isso, onde é que elas estavam, né? Quando o desespero atingiu o auge, ele atacava-os, mas em vão esmurrava o ar nos paroxismos da cólera.
Gargalhadas sarcásticas feriam-lhe os ouvidos, enquanto vultos negros desapareciam na sombra. Deve ser terrível, né, gente? A gente está no umbral. E a gente já passou por lá várias vezes, viu? A gente já conhece, vocês estão tudo assim, nossa, que coisa, né? Mas a gente conhece bem essa região, viu, pessoal? Posso garantir para vocês. A gente conhece mais essas regiões aqui, infelizmente, do que as regiões celestes, assim, tá? As regiões evoluídas, né? Isso aqui não é pessimismo, isso aqui é uma realidade, tá? A gente vem de um passado meio complicado, que nós já transitamos nessas regiões muitas vezes. É que a gente não lembra direito, ainda bem, né? Graças a Deus, né? Então, ele estava lá nessa situação difícil, esmurrando o ar, né? Brigando com esses fantasmas lá, esses vultos negros que passavam, né? E ele não conseguia saber quem que estava falando isso, né? Porque ele era médico, ele tinha toda a informação para ter uma vida mais saudável, né? E ele teve vários abusos, por isso que ele era considerado um suicida. Ele foi parar num lugar onde haviam outros suicidas também, né? Então eles sabiam que ele estava ali em vista do suicídio, né? Fome e sede o torturavam. Espera aí, Alexandre, fome e sede? Como é que vai ter fome e sede se não tem mais corpo físico? Né? Espírito come também? O André Luiz, ele tem um livro que é o Entre a Terra e o Céu, que ele chega numa casa assim, aí ele vê a família comendo e os espíritos sentados à mesa também. Aí o André Luiz se assusta assim, como? Espíritos à mesa? Aí o Clarencio, que é o instrutor dele naquele livro, falou assim, André, por que eu espanto? Né? Por que espanto? Você não sabia que nós podemos absorver? A maior parte do nosso alimento, pessoal, é pelas narinas. Mesmo aqui na Terra. Já pararam para pensar? O que nos sustenta, na verdade, não é a refeição que a gente faz. O que nos sustenta não é a refeição. A gente pode ficar sem comer, refeições sólidas assim, durante o quê? 15 dias aí. Eu passo tranquilo, 15 dias. Não sei vocês, né? Deixa eu encolher a barriga agora, porque senão vai desmentir. Né? Ok, tá, não é tanto assim. Sem beber água, a gente fica quanto tempo? Uma semana, depende do organismo, né? De cada organismo. Mas dizem aí, né, que uma semana mais ou menos, senão os rins, eles já entram em falência. Né? Os rins, que são órgãos vitais, né? Para nós, eles já entram em falência. E respirar? Vários dias, né? A gente fica assim. Não é? A gente não fica nem 5 minutos. Vamos ficar 1 minuto para a gente ver como é que o que acontece, né? Então é interessante, né? Mas o ar é tão precioso para a gente e a gente se alimenta desse combustível que é o oxigênio, né? E olha que interessante, esse elemento, né? Esse elemento tão importante, que é comburente, né? O oxigênio é um dos elementos mais comburentes que existem, né? E é um dos elementos que formam a água, né? H2O, né? Um átomo de hidrogênio e 2 de oxigênio, né? É isso? Ou o contrário, eu não sei. 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio, H2O, né? Então é interessante, né? Como é que pode o elemento que é o elemento mais comburente, ou dos mais comburentes que existem, que pega fogo, né? Dentro de nós. Então isso nos alimenta, essa combustão nos alimenta, né? Então André Luiz, ele pergunta, nossa, mas espíritos à mesa? Aí o Clarencio fala assim, André, nossa respiração na Terra é um dos maiores alimentos que a gente tem. E quando a gente cozinha os alimentos, você tem que lembrar também que o processo de cozimento, ele desagrega partículas. Por isso que a gente sente o cheiro, nossa, que gostoso, né? Cheirinho de café, o cheiro de, né? De uma macarronada sendo feita, né? Então, por quê? Porque aqueles elementos eles estão chegando até as nossas narinas.
Para os espíritos se alimentarem, não precisa de muita coisa, porque eles não têm mais o veículo denso que nós temos. Então eles absorvem aquele aroma impregnado de partículas, eles já se alimentam. Olha que coisa, né? Então os espíritos sentem fome, porque eles têm um corpo espiritual, eles têm o perispírito, que é o corpo do espírito. E eles levam também as impressões da matéria. Quanto mais apegado à matéria, mais o espírito leva para o plano espiritual as necessidades da matéria. Quanto mais apegado à comida, mais fome eu sinto no plano espiritual. Quanto mais apegado à bebida, mais a síndrome de abstinência no plano espiritual, pela ausência da bebida. Quanto mais o apego ao sexo, né, de uma forma desequilibrada, mais a necessidade no plano espiritual. O Espírito estava falando para mim um tempo atrás aí, que sentem mais mesmo. A necessidade eclode mais forte mesmo no plano espiritual. Ele falava. Um espírito que é um obsessor, né, um espírito que eu estava conversando e ele estava falando, no meio da conversa ele estava falando, né? Então, é interessante. Por quê? Porque as sensações, elas pertencem ao espírito, não pertencem ao corpo, propriamente. Quem sente, na verdade, não é nem o cérebro. A gente costuma falar que a gente sente tudo no cérebro, né? A gente acha que sente na mão, no pé, mas, na verdade, é o cérebro que sente, né? Mas, na verdade, não é o cérebro também. Não é o cérebro, é o espírito. O cérebro vai se desfazer ao final da encarnação. O espírito vai continuar sentindo no plano espiritual. Quem sente é o espírito. Por isso que a sensação de dor, de frio, de calor, de fome, de sede, continua. Por isso que todo exercício de desprendimento, todo exercício de equilíbrio aqui na Terra, vai resultar em equilíbrio lá no plano espiritual. Todo desequilíbrio mantido aqui vai explodir mais intenso ainda no plano espiritual. Tá? Crescer-lhe a barba. Ai, meu Deus, vou ter que continuar. Você vê lá no plano espiritual, nós vamos ter que continuar gastando com prestou barba, essas coisas, né? Crescer-lhe a barba. A roupa começava a romper-se. O mais doloroso, contudo, não era o abandono, mas o assédio incessante de forças perversas que lhe assomavam nos caminhos ermos e obscuros. Quer dizer, todos esses fenômenos materiais estavam existindo lá no plano espiritual. Não faltava nenhum deles. A sensação da roupa esfacelando, a barba crescendo, a fome, né? Mas o mais importante, inclusive, não era isso. O mais importante, o mais doloroso, era o assédio incessante de forças perversas, das entidades que estavam ali assediando ele. Emmanuel nos diz para a gente não ter ilusões. Só vai juntar céu com céu. Só vai juntar céu com céu. O céu de dentro com o céu de fora. Só vai juntar céu com céu. Então nós precisamos cultivar um céu dentro. Coisa que o André Luiz não fez, né? Ele não cultivou esse céu interior. Por isso que ele não encontrou o céu de fora. Tem uma passagem do André Luiz que tem uma senhora que se acerca dos portões da cidade de Nosso Lar, que é para onde o André Luiz vai, daqui a pouco aqui. E tem uma senhora que se aproxima dos portões de Nosso Lar, uma senhora em chaga viva, né? A roupa, tudo em frangalhos também, né? Uma situação deplorável. E ela está pedindo para entrar em Nosso Lar. Aí o vigilante lá dos portões de Nosso Lar, ele bate o olho nela e fala assim, não dá para entrar. E foi conversar com uma outra pessoa e com uma outra tal. Eles foram ver a condição da mulher. Por quê? Porque o vigilante percebeu que ela tinha vários pontos. Tinham vários pontos. Pontos negros no seu corpo. Né?
E aí o vigilante falou, o André Luiz e a Narcisa, que era a companheira dele, queriam deixar a mulher entrar. Falaram, mas ela está pedindo, coitadinha. Né? A senhora está lá necessitada, vamos deixar ela entrar. Coitada, né? E o vigilante falou assim, olha, eu não posso trair as ordens que me são dadas. Vocês repararam nos pontos negros que ela traz no seu corpo espiritual? Aí tanto a Narcisa quanto a André Luiz não viram. Né? Aí eles até viram, mas o vigilante viu além. Ele falou assim, olha, eu vejo por detrás de cada ponto, se eu não me engano, acho que era 58 pontos, uma coisa assim. O vigilante falou assim, olha, eu vejo por detrás de cada ponto uma criança assassinada. Essa senhora, ela era profissional da ginecologia, né, da obstetrícia e tal. E ela, a pretexto de aliviar consciências alheias, ela assassinou cruelmente 58 crianças. Através do aborto, né, criminoso e tal. Então ele via, em cada mancha, ele via a imagem de uma criança e como ela tinha sido assassinada. Né? E aí o vigilante falou assim, vamos pedir a prova. Vamos pedir a prova. Aí conversou com essa senhora. Falou, olha, a senhora pede, só fala que está procurando o céu. Mas eu estou vendo que a senhora traz as marcas aí de 58 crianças assassinadas. Aí a velhinha ficou brava. Aí ela, né, começou a gritar, esbravejar e falou que ela era pura, que ela estava procurando o céu, que tinham prometido para ela, que não era nada daquilo, né? Que ela só fez o bem para as pessoas. Aí o instrutor, o vigilante, falou assim, olha, minha irmã, aqui nós não temos o céu que a senhora está procurando. E pelo que eu vejo, a senhora não tem nem a bênção do remorso ainda. Você percebe? A senhora não tem nem a bênção do remorso. A senhora nem se arrependeu do que fez ainda. Nós não temos condição de acolher a senhora aqui. Nós estamos aqui com pessoas de boa vontade que já percebem os próprios erros. E pelo jeito a senhora não percebe ainda. Aí ela saiu batendo o pé duro e reclamando. Vê que coisa, né? Então, a busca do céu, muitas vezes as pessoas fazem promessas para a gente, né? Do céu, mas não é aquele paraíso fácil de conquistar. É algo que precisa cultivar o céu interior. Né? Aí o vigilante falou, vocês estão vendo, André Luiz e a Narcisa? Essa senhora diz que está buscando o céu, mas ela cultiva um inferno dentro de si. Né? Então, a gente vê que, na verdade, céu e inferno nascem dentro de nós, no contato com a nossa consciência. Né? O André Luiz, ele estava nessa região não por acaso, é porque ele não cultivou o céu que ele podia cultivar. Né? Então ele estava ali sofrendo esse assédio. Né? A lei divina ela não falha, a lei divina ela não comete erros, nós é que os cometemos, mas a lei divina não. Né? Perguntando a si mesmo se não enlouquecera, André encontrava a consciência vigilante. Quer dizer, se ele se questionava, será que eu estou louco? Será que eu estou louco? E aí, quem está com o celular, desliga, por favor. Será que eu estou? Mas ele percebia que a consciência dele estava agindo, estava ativa, estava funcionando, ele não estava louco, não estava alienado. Tem muita gente que começa a se questionar, mas será que eu estou louco? Porque eu estou vendo espírito? Porque eu estou ouvindo coisas? Né? A pessoa começa a achar que está louca. E não está. Não que não existam problemas de alienação. Eles existem. Mas muitas vezes não se trata de alienação. Não se trata de uma doença. Se trata da mediunidade. De uma percepção a mais que a gente está tendo. Que precisa ser compreendida, precisa ser conhecida, precisa ser canalizada para coisas boas, né? Senão acaba gerando tormento. Né? Mas ele estava no plano espiritual se questionando se estava louco, se tinha enlouquecido. Mas ele percebia que não. Né?
Persistiam as necessidades fisiológicas, sem modificação. A fome castigava-lhe todas as fibras, e nada obstante, o abatimento progressivo não o fazia cair em exaustão. Embora ele estivesse com muita fome e abatido, ele não chegava a ficar exausto. Poderia até ficar. O que espíritos assim costumam fazer? Com muita fome, com sede, com vontade de beber alguma coisa, de fumar. Pelo jeito ele não fumava, mas se fosse um fumante, ele ia procurar pessoas para ele fumar junto. Ia procurar pessoas para beber bebida alcoólica junto. Ia procurar pessoas para usar droga junto, para participar do sexo junto com aquelas pessoas. Não quer dizer que nas nossas casas todos esses fenômenos são acompanhados pelos espíritos inferiores. Pode acontecer. Mas dizem os espíritos, por exemplo, no livro No Mundo Maior e também nos Missionários da Luz, que os lares construídos em bases retas têm a sua intimidade preservada. Tem a sua casa, o seu ambiente preservado. Tem a atividade sexual preservada. Nas casas construídas em bases retas. Quando o casal, quando a família, quando cada elemento ali se porta de uma maneira mais digna do ponto de vista espiritual, então nós temos aí um equilíbrio que proporciona uma proteção para a nossa vida. A intimidade do quarto do casal, da casa como um todo, e é preservado. Mas nas casas onde não há proteção, não é preservado. Então nós temos espíritos participando junto e criando mais desequilíbrios no campo do sexo, estimulando a práticas que vão gerar mais desequilíbrio. Espíritos vampirizadores, que se aproximam dos encarnados para absorver o plasma, seja através da bebida, através da glutonaria, comer demais, ou os desequilíbrios do sexo, ou do fumo. Dizem os espíritos que a maior luta que tem assim, trabalhos como esse, reunião mediúnica, é sempre a luta contra o vampirismo. É sempre a luta contra a vampirização, que acontece nas nossas vidas de várias formas. E o mais poderoso recurso contra a vampirização é a oração. É a oração. A oração reta, digna, o pensamento positivo, o amor que a gente cultiva, o discernimento que a gente usa, Mas a oração é o recurso mais poderoso. Então, André Luiz, ele sentia aqui todos esses fenômenos, esses fenômenos materiais. Por isso que nós temos tanta presença espiritual junto a nós. Inclusive um amigo, um dia ele estava me falando que ele chegou, ele estava passando na frente de um barzinho, uma cidade aí. Estava passando na frente de um barzinho, na rua, assim, uma pessoa, um amigo dele, falou, entra aqui, vamos tomar uma. Aí, não quero, não. Ele está tentando vencer o hábito de beber e tal. E eu, não, vem cá. Então, ele entrou lá. Aí pediu lá, uma dose de não sei o que lá, alcoólica. Aí, daqui a pouco conversou um pouquinho, daqui a pouco o amigo saiu. Falou, eu tenho que sair. Não sei o que. Era um taxista. E saiu. E aí tinha um outro senhor, próximo a ele, no balcão ali, e começou a conversar com ele. Esse senhor estava perto dele. Aí começou a falar sobre eletricidade para ele. Eletricidade para cá, eletricidade para lá. Começou a dar uma aula para ele de eletricidade. Eu não sei por que eletricidade, mas começou a falar sobre eletricidade para ele. E o cara demonstrava um conhecimento muito profundo e tal. Eu estava conversando com ele. Aí chegou uma hora que ele levantou e falou, eu preciso ir no banheiro. Então deixou o copo dele ali em cima da mesa, do balcão onde ele estava ali, e foi no banheiro. E aí quando ele voltou, o copo dele estava ali e o senhor que estava do lado dele falou assim, olha,
Tinha um espírito bebendo no seu copo aí. Tinha um espírito bebendo no seu copo aí. Ele assustou, né? Porque ele também vê. Ele vê os espíritos, conversa com os espíritos e tal. Ele não se assustou muito, mas ele ficou espantado. Falou, nossa, aquele senhor, né? Tinha um espírito bebendo no seu copo. Quando você levantou, ele tinha um espírito bebendo no seu copo aí. Né? Aí, eu sei que ele falou, nem quero beber mais, ele até desanimou, né? Até desanimou e tal. Ele falou de sair, né? Despediu do rapaz que estava do lado dele, do senhor que estava do lado dele, conversando e tal. E aí ele foi saindo do estabelecimento e chamou o dono para conversar. Falei, escuta, aquele cara que estava sentado ali e tal, né? E o dono falou assim, que cara? Foi aquele que estava conversando comigo. Aquele que estava conversando comigo, eu falei, ué, não tinha ninguém, eu vi que você estava gesticulando. Falando sozinho. E tinha um outro senhor também próximo ali, que eu acho que não devia estar entendendo nada, né? Que estava vendo ele conversar sozinho. Estava conversando com o espírito, né? Você vê como é que, né, a pessoa que tem mediunidade, a pessoa que tem essa percepção, né, é uma coisa muito natural, né? E como que os espíritos interagem com a gente. Às vezes você começa aquela conversa até mental. Você acha que está conversando só com você, e muitas vezes você já está conversando com o espírito. Já está brigando com alguém ali, está escutando a pessoa responder, está ali, né? Está conversando com alguém mentalmente, né? Então a gente precisa tomar cuidado com essa vampirização, né? Essa vampirização, os hábitos em casa que a gente mantém, ou fora de casa também, muito cuidado com essa vampirização, né? Então, continuando. De quando em quando, deparavam-se-lhe verduras que pareciam agrestes, em torno de filetes d'água, a que se atirava sequioso. Muitas vezes André sugou a lama da estrada e recordou o antigo pão de cada dia, vertendo copioso pranto. Já pensou? A gente está lá, não tem o que comer, com fome, com sede. Aí ele viu uns matinhos lá, ele se atirava para comer. Algumas verduras agrestes que estavam ali. Se atirava para comer. Sugava o filete d'água que passava, né? Para sanar um pouquinho aquela sede. A gente vê às vezes no Nordeste, né, na época de seca, o pessoal lá com aqueles baldes, aquela água suja, aquela coisa, né? Que a gente às vezes pensaria duas vezes em tomar água, né? E o pessoal, a única coisa que tem às vezes. Você imagina um plano espiritual, né? Ter que sugar a terra ali, a lama praticamente para tirar algum líquido, né? E ele chorava, né? Pranto copioso. Não raro era-lhe imprescindível ocultar-se das enormes manadas de seres animalescos, que passavam em bando, quais feras insaciáveis. Eram quadros de estarrecer. Passavam bandos, né, de seres animalescos, em forma animal, né? Deixa eu ver uma coisa. Será que eu peguei a coisa certa aqui? Ah, tá, peguei sim. Eu já estava em dúvida aqui, porque achei que era, né? Então ele via esses seres, esses bandos de seres passarem, né? Esses seres eram o quê? Eram seres criados para o mal? Não. Não existe isso, né? Dentro do conhecimento espírita a gente sabe que todos nós fomos criados para a luz, para o amor, para a harmonia, todos nós. Nós não acreditamos em céu beatífico, mas também não acreditamos em inferno do jeito que foi criado, eterno. Não é isso que a doutrina nos ensina, né? Nós acreditamos que todos aqueles que estão numa situação de dificuldade, elas vão se elevar. Vão precisar muitas vezes de encarnações variadas para conseguirem se subtrair de regiões como essa. Às vezes são retiradas dessas regiões e levadas para regiões melhores. Às vezes elas reencarnam direto dessas regiões, em encarnações compulsórias, né? Alguns, como André Luiz, conseguem ir para regiões melhores.
outros vêm direto para a terra dessas regiões. Tá? Foi quando começou a recordar que deveria existir um autor da vida, fosse onde fosse. Essa ideia confortou-o. Ele que detestara as religiões no mundo, experimentava agora a necessidade de conforto místico, transcendente, né? Você vê que coisa, ele não gostava de religião na Terra, não era feita a religião. Não é? Tem muita gente que a gente encontra ainda que a gente vê que não é afeita a religião, não gosta de religião. Tá certo que às vezes a pessoa fala que não gosta de religião, mas ela está querendo dizer que ela não gosta de certas práticas que ela considera incoerentes, muitas vezes com os próprios preceitos das religiões. Às vezes a pessoa ela não quer as religiões tradicionais. Ela não aceita mais certas contradições, certas incoerências. E às vezes por isso ela vai se afastando da religião. Por isso ela vai se afastando da ideia de Deus até. O ateísmo, ele muitas vezes cresce muito pelas falsas ideias sobre Deus que a gente tem cultivado. Por exemplo, a ideia de um inferno eterno. Isso faz com que muita gente comece a descrer da própria religião. Às vezes as pessoas não entendem como é que pode existir Deus e como é que pode Deus ser tão bom, tão justo, tão amoroso e permitir que hajam tantas desigualdades sociais, que hajam tantas desigualdades de oportunidade, porque uns nascem na abundância, outros nascem na carência, uns nascem na virtude da família ali bem constituída, outros nascem num ambiente vicioso, criminoso até. Aí a pessoa começa a pensar, não, aí vou lá e falam para mim que Deus é amor, Deus é justiça, tal. Mas não estou entendendo então, onde é que está esse amor, essa justiça? Né? Até que a gente conhece o Espiritismo e a gente começa a entender a reencarnação. Que hoje, aquele que está na carência, frequentemente já esteve na abundância. Aquele que está na saúde, ou aquele que está na doença, já esteve na saúde. Saúde que não soube aproveitar. Né? Então a reencarnação, junto com o conhecimento da lei de causa e efeito, da ação e reação, faz com que a gente não precise mais ir contra a ideia de Deus. A gente pode unir as desigualdades sociais, as diferenças entre as pessoas, com a ideia de um Deus bom, amoroso, justo, perfeito. Porque Ele criou as leis. Nós temos criado os problemas para nós. Não é? É assim que a gente aprende com o Espiritismo. Deus criou as leis. O que nós estamos fazendo com as leis divinas? Como que nós estamos vivendo as leis divinas? Paulo de Tarso fala numa das suas epístolas que para aquele que anda conforme a lei praticamente não existe. A lei não existe para aquele que anda conforme a lei. Agora você sai, você é pego pela lei. É que nem no trânsito, né? Vocês já lembraram aí da multa, né? Se você anda ali conforme a lei, ninguém vai mexer com você. Saiu fora ali, já vem a multa, já vem a correção. Não é? Então, o que nós vemos de dor ainda no nosso planeta é a manifestação corretiva ainda da lei divina agindo na nossa existência. Não é? Tem muitos espíritos que ainda estão rebeldes, revoltados com Deus, não acreditam mais em Deus, revoltados com o bem, não acreditam no bem, acham que não vale a pena buscar o bem. Por quê? Porque eles acham que eles sofreram sem razão, que eles não mereciam ter passado o que eles passaram. Tá certo que frequentemente fomos nós que causamos o mal a ele, tá? Então, né, muitas vezes nós é que fomos a causa do mal. E eles estão tentando nos cobrar, às vezes, de alguns males que nós provocamos. Mas eles também não sofreram à toa. Né? Eles não sofreram à toa.
Eles também receberam o resultado do que haviam praticado antes. É assim. O que a gente faz aqui, a gente acaba recebendo, tanto de bom quanto de ruim, né? Mas aí quando a gente se revolta perante a dor, perante o sofrimento, a gente está criando um novo problema, né? No Evangelho explica isso para a gente. A gente passar pelas dores, pelas dificuldades, praguejando, maldizendo, é criar novos débitos para nós. Jesus, por exemplo, ele passou por todas as dificuldades que passou e o resultado foi amor, né? O resultado da equação divina foi amor. E nós passamos pelas dificuldades e o resultado muitas vezes é revolta, rebeldia, reclamação, não é? Então essa é a nossa diferença para Jesus. Jesus é como o sândalo, né? Que perfuma o machado que o fere. Né? O sândalo é assim, né? A árvore de sândalo, né? Quanto mais machadada leva, mais começa a perfumar o machado. Começa a exalar perfume. Já pensou quando a gente for assim também? Né? Quanto mais pedrado, quanto mais a gente começa a exalar amor, compreensão, o pessoal já está, ih, Alexandre, aí você forçou. Né? Para nós, talvez seja um pouco difícil pensar assim. Mas quem sabe com o tempo, né? A gente vai aprendendo a absorver certos golpes. Tem uma prece, não lembro se é da Amélia Rodrigues, através do Divaldo Pereira Franco, que fala assim, que o cristão verdadeiro na terra é qual árvore frutífera a que todos se aproximam, guardando o direito de apedrejar e ferir, para recolher os seus frutos. Olha a imagem, que o cristão na terra é qual árvore frutífera, imagina aquela árvore cheia de frutos lá, bonito, né? Que todos se aproximam guardando o direito, se sentindo no direito de apedrejar e ferir. Joga pau, joga chacoalha, tal, para arrancar os frutos. Assim foi feito com Jesus, né? Se aproximavam dele guardando o direito de apedrejar e ferir para extrair os frutos, né? E nós também seremos chamados a esse testemunho, todos nós. Se quisermos ser cristãos verdadeiros, nós também teremos que dar o nosso testemunho. Não adianta esperar mais das pessoas do que elas podem dar. Não adianta a gente exigir das pessoas mais do que elas podem dar. Compreender. Né? Ah, mas a pessoa não me compreende. Então compreenda você a ela. Senão a gente vai fazer do mesmo que ela está fazendo com a gente. Concorda? Se a pessoa não está nos compreendendo e você também não compreendê-la, o que a gente está fazendo do conhecimento que a gente está tendo, né? De Jesus, dos Espíritos? Então nós precisamos compreender as pessoas, né? Aquele que estiver em melhor condição será sempre aquele que mais compreenderá, aquele que mais ajudará e menos exigirá, né? Tem momentos que a gente vai ser firme, vai ser enérgico, vai exigir uma coisa ou outra. Tem. Né? Mas a gente vai aprender muito mais a compreender do que ser compreendido. Tá? Então ele é detestado das religiões, né? Enquanto as energias lhe faltaram de todo, e quando as energias lhe faltaram de todo, quando se sentiu absolutamente colado ao lodo da terra, sem forças para reerguer-se, pediu ao Supremo Autor da natureza lhe estendesse mãos paternais em tão amargurosa emergência. Então, às vezes é preciso essa falência, né, do amor próprio. Às vezes é preciso a gente se curvar impotentes perante as dificuldades da vida. Então a gente fica duro, inflexível, arrogante, orgulhoso e tal. Só que a vida vai dando lambada na gente. Para que a gente se curve, para que a gente amoleça o coração, as fibras do coração. Né? Eu creio que todos vocês já passaram por isso também. A gente está duro ali, revoltado, mas aí a dor vai trabalhando em nós e vai fazendo a gente perceber a necessidade de sermos sensíveis aos outros. A nossa dor não é a maior.
Nosso sofrimento não é o maior. Né? Mas o sofrimento vai trabalhando em nós e vai amolecendo. A gente que era muito valente, a gente vai ficando mais prudente, mais humanitário, mais sensível, mais brando. Né? Então, aí ele fez a prece. Aí ele resolveu, quando ele se sentiu absolutamente sem forças para continuar, a falência total dos falsos princípios que ele trazia, aí ele pediu ao Supremo Autor da natureza. Né? Quanto tempo durou a rogativa? André não sabe precisar. Sabe apenas que a chuva de lágrimas lavou-lhe o rosto e que todos os seus sentimentos se concentraram na prece dolorosa. Então, até aquele que nunca acreditou em Deus, né? Até aquele que pedia provas. Onde é que está a prova de Deus? Tal? Tem os ateus que ficam... Mas aí quando passa por essa situação, quando passa pela dor, aí a pessoa se queda e começa a se questionar. E pergunta, Senhor, se o Senhor existe mesmo, me ajude. Por favor, me ajude. Né? Então, eis a prova. Deus vos tocou. Eis a prova. Né? Na grande síntese a gente vê esse conceito, a grande síntese de Pietro Baldi. Né? Quantas provas seriam necessárias para convencer cada pessoa? Que número infinito de provas teriam que existir para convencer? O que convence a um não convence a outro. O que convence a outro não convence a um. Mas quando a gente se queda impotente, e quando a gente sente tocar o coração, eis a prova, Deus vos tocou. Quer dizer, alcançou aquele objetivo. Você percebeu realmente a existência do autor da criação. Né? É preciso, diz André, haver sofrido muito para entender todas as misteriosas belezas da oração. É necessário haver conhecido o remorso, a humilhação, a extrema desventura, para tomar com eficácia o sublime elixir de esperança. Está vendo? O testemunho dele. Quer dizer, foi preciso passar por tanta dificuldade para que ele pudesse entender o elixir precioso da prece. Né? Muitas vezes a gente fica insensível, faz aquela prece da boca para fora, porque a gente ainda não sofreu suficientemente. Eu percebo que quando os momentos mais difíceis que eu passei, os momentos que eu fazia a prece mais tocante para mim, que eu conseguia mobilizar mais o meu sentimento. Né? Então, parece que a dor faz com que a gente se reconecte. Porque a gente se desconecta do sentimento, fica endurecido, empedernido, a gente fica indiferente. Aí a dor vem e faz a gente se reconectar. Aí a gente se reconecta com a emoção, com o sentimento, as lágrimas vêm. E as lágrimas, quando elas não se originam da revolta, elas são sempre um banho purificador. Quando as lágrimas não derivam da revolta. É sempre um banho que nos lava a alma. Né? Foi em seguida a prece que as neblinas espessas se dissiparam e alguém surgiu, como um emissário dos céus. Um velhinho simpático sorriu-lhe então paternalmente. Coragem, meu filho, o Senhor não te desampara. Era Clarencio, né? Um dos habitantes da cidade de Nosso Lar, que era um dos ministros lá de Nosso Lar. Não era uma pessoa qualquer, era uma pessoa de expressão lá em Nosso Lar, né? E aí a gente vê esse momento bonito, muito significativo, que demonstra a vitória do bem sobre as nossas paixões, um renascer da esperança. Não é? Eu acho muito significativo esse momento, porque é o momento da redescoberta que é possível ser feliz, que é possível amar, que é possível se recuperar. Após a oração, André Luiz teve essa nova oportunidade. Então as neblinas espessas se afastaram. É como a gente está assim naquele céu de tempestade, escuro, ventania e tal, e você fica com medo, um tornado se aproximando, e de repente você vê que ele passa e
e abre um sol bonito de novo. Um dia bonito de novo. É muito significativo porque é o renascer da esperança. Né? O ressurgimento da esperança. Né? É da Clarencio. Então, nós finalizamos por aqui hoje.